bonitas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre a Guerra de Canudos, conteúdo de quarta-feira. O prof está em curso, então vou deixar aqui gravado a explicação da Guerra de Canudos. Esse conteúdo tem no livro de vocês de uma maneira muito superficial. Muito curtinho, sem detalhes, sem explicações. Então a prof deixou disponível na plataforma Plural o conteúdo desse livro ninja aqui, que é o que a prof mais gosta de usar, né? Falando tudo sobre a Guerra de Canudos. Tem várias páginas ali, peço que vocês imprimam. Lembre-se que a gente pode imprimir as coisas na escola, tá? Quem tá sem impressora, quem tem problemas para imprimir, imprime, pede para a Cris imprimir lá na escola, ou para a Regilena, para alguém, nas segundas e quintas-feiras a escola está atendendo. Você pede para imprimir e liga lá, pede, passa e retira, tá? Então não tem problema se você tá sem impressora, sem tinta, é só passar lá na escola, liga antes, pede a cópia e passa na escola e pega se você não conseguir, tá bom? Ah, prof. Mel, eu não consigo ir até a escola. Ok, você pode copiar, mas são 10 páginas, eu acho um absurdo você copiar 10 páginas de livro. Preferia que você imprimisse, que vai facilitar para vocês aí para o estudo também, tá bom? A gente começa falando, a prof abriu na página da conjuração, sobre a Guerra de Canudos, aqui. Gente, deixa eu contar o contexto do que está acontecendo no país aqui para vocês. Lembra que a gente já falou sobre os períodos da história, período regencial, primeiro reinado, segundo reinado, lembram disso? A gente já tinha falado sobre a independência, né? Já tinha acontecido a independência, já tinha acontecido a proclamação da república, né? Que a gente cansou da monarquia, tinha lá o poder moderador na monarquia, né? Em que o rei, imperador, monarca, ele mandava em tudo, era um poder a mais, onde ele mandava e desmandava o que ele queria, o que fosse melhor para ele, para a elite, para quem ele quisesse ajudar, ou enfim, se ele tivesse a fim de fazer alguma coisa por alguém, ele fazia, senão ele vetava e não deixava acontecer. Era o poder moderador. Então a gente se revoltou com o poder moderador, encerramos o poder moderador quando proclamamos a república, né? Já tinha acontecido aqui também a abolição da escravatura, né? Já não tinha mais escravos. Lembra que a prof contou a vinda dos imigrantes para cá, quando eles aboliram a escravatura, o que eles fizeram? Ah, agora não tem mais escravos, ninguém mais pode ser escravos. Antes disso, nossa, lá da prof tocando. Antes disso, eles fizeram uma campanha muito grande na Europa para os imigrantes virem para cá, para ocupar esses cargos, né, esses trabalhos que ficariam sem ninguém. Então, eles chamam muitos imigrantes para cá, e os negros que são libertos, né, os escravizados ali, vão ser libertos, tipo assim, abram a porteira, saiam daqui. Eles não tinham para onde ir, eles não tinham emprego, eles não tinham educação, escola, nada. Os filhos deles também não podiam frequentar a escola. Então ficou tudo muito complicado para os libertos, né, os escravizados aí. Não tinha muito o que fazer, ficaram sem nenhum auxílio. E eles acabam indo procurar lugares para se abrigar, sempre em lugares muito distantes, né? Lugares que não tinham dono, como encostas e morros. Surgem aí as primeiras favelas, né? Vão surgir, até o nome favela é o nome de uma planta que tinha num morro, onde as pessoas construíram algumas casinhas, e por essa sucessão, a favela, ficou a favela como um conjunto ali de pessoas morando em lugares que não são muito apropriados, né? Em lugares sem condições básicas. Então, morros, encostas, eram barracos, eles não tinham condições de fazer casas, então eles juntavam o que encontravam para fazer as suas moradias, né? Eles vão fazer trabalhos informais, carregar coisas em troca de trocado, ou qualquer tipo de trabalho braçal que pagava muito pouco, isso quando conseguia. Muitos deles ficam desempregados, alguns acabam recorrendo até ao crime, porque estão passando fome, estão vendo suas famílias passando fome, não conseguem trabalho, ninguém quer dar trabalho para eles, porque tem esse estigma ainda de ser um ex-escravizado. Então tudo isso prejudica muito, eles saem de lá sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda para como recomeçar. Então tudo isso acontece antes da Guerra de Canudos.
A Guerra de Canudos ela vai acontecer lá na região Nordeste. Então vamos tentar imaginar: calor, seca, miséria, falta de trabalho, os coronéis que a gente já estava conversando já no capítulo anterior do livro de vocês, o que eram os coronéis? Eram homens que tinham muitas terras, que mandavam, normalmente usavam de força bruta para conseguir o que queriam. Eles mandavam e desmandavam na região. A gente já falou sobre o voto de Cabresto e como esses coronéis faziam para impor, para obrigar as pessoas a votarem quem eles queriam. Então, os coronéis sempre vão estar ligados também a essa parte política, porque eles sempre vão ter acordos, os políticos vão procurá-los justamente para que eles consigam votos para eles. Então, esses coronéis, eles vão fazer coisas que não são bacanas e não vão ter uma repreensão, não vão ter uma punição, justamente porque eles vão ter esses conchavos, esses acordos com os políticos, porque eles conseguem muitos votos para esses políticos. Então, estamos falando da região Nordeste, região de seca, uma região nessa época de muita pobreza, em que os coronéis mandavam e desmandavam nessa região. Tá? Se a gente conseguir entender isso, o que está acontecendo em volta e aonde fica mais fácil para a gente conseguir entender o que foi a Guerra de Canudos. A prof vai fazer a leitura com vocês aqui desse texto que eu deixei para vocês na plataforma e vou explicando para vocês o que está acontecendo passo a passo, tá bom? Na primeira página que eu deixei para vocês, a página 41, a prof postou com o número da página aparecendo para vocês conseguirem imprimir, não se perder e acompanhar. Então, na sua página aí 41, essa primeira folha, ele vai contar, então, que a gente já tinha passado pelo fim da escravidão, pelo fim do império, a gente já era uma república, então não tinha mais um imperador do Brasil, que era lá na região Nordeste, que era com população pobre, que eles sofriam muito por causa das secas, tudo que plantava morria, o gado morria, plantação morria. Então, assim, muito complicado para eles trabalharem nessa parte. Eles queriam ser agricultores, eles queriam plantar e colher e poder comer aquilo que plantam, mas não conseguem porque a região é muito seca, muito árida, e a falta de chuva também contribui para piorar muito a situação. Tá? Lá vão ter os grandes fazendeiros, eles vão ter grande quantidade de terra, vão ter um pouco mais de dinheiro, que são os coronéis. Então, é aí que começam os acontecimentos ali que vão nos levar para a Guerra de Canudos. Na página 42 tem esse mapa aqui, que o de vocês deve estar colorido, mas alguns vão imprimir preto e branco, só para vocês entenderem aonde está acontecendo a Guerra de Canudos. Aqui, ó, o vermelhinho, é nessa região aqui. É uma região que vai acontecer ali no norte da Bahia, bem lá para cima, já próximo de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, bem lá no norte ali da Bahia, e vai acontecer tudo por conta de uma pessoa. Poxa vida, ele é o culpado, prof. Mel? Não, não é bem assim. Acontece que existia um homem chamado Antônio Maciel, que era chamado de Antônio Conselheiro. Então, o nome dele completo era Antônio Vicente Mendes Maciel, mas ele era conhecido, então, como Antônio Conselheiro, num lugar, numa cidade chamada Quixeramobim. Olha que nome diferente, Quixeramobim. Fala aí, Quixeramobim. Isso aí. Lá no Ceará, ele nasce no Ceará. Ele era de origem simples, mas não era pobre, mas era simples, era humilde, simples. Tá? Ele foi professor primário, igual a prof. Mel, dava aula para os pequenos aí até o 5º ano. Ele foi comerciante também, teve lojinha, vendia coisinhas, e também ele estudou e era advogado também. Olha, igual a prof. Mel, vou mudar meu nome para prof. Mel Conselheira, né? Olha quanta coisa parecida. Então, ele mudou radicalmente de vida. Ele tinha sido advogado, ele tinha sido comerciante, tinha sido professor, e de repente ele parou para pensar e falou, cara, não tá nada certo, nada disso tá certo. Então, não se sabe quando ele começou a peregrinar. Gente, peregrinar é ficar viajando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Como um andarilho, vai de um lugar para o outro. Ele andava pelos sertões, que é a parte árida, a parte pobre, castigada pela seca, pregando a palavra de Deus. Olha só.
Ele larga tudo para ir para falar de vilarejo em vilarejo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos da Bíblia. Esse era o Antônio Maciel. Então, no início, ele rezava, ajudava as pessoas como ele podia, né, a construir e restaurar, arrumar igrejas, cemitérios. Ele procurava ajudar os necessitados. Ele vivia de esmola, porque ele não trabalhava, então as pessoas viam que ele ajudava, davam ali uma comida, um dinheiro, alguma coisa para ele. E ele dava conselhos que as pessoas gostavam muito de ouvir. O que ele aconselhava era tudo muito calmo, tudo muito bacana, tudo baseado ali na Bíblia, nos ensinamentos de Deus. As pessoas gostavam de ouvir. Por isso ele ganhou esse apelido de Antônio Conselheiro, porque ele dava bons conselhos às pessoas. Preste atenção, porque eu vou te perguntar isso na prova. Por que ele era chamado de Antônio Conselheiro? Então, só um pouquinho, gente. Deixa eu fazer uma pausa. Voltamos. Então, olha só. Por isso, então, que ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro, porque ele dava bons conselhos para as pessoas. As primeiras notícias que se tem dele são de 1874, num jornal lá de Sergipe, que falava sobre um pregador que andava pelo interior, principalmente lá na Bahia, né? E muitas pessoas passaram a segui-lo, acompanhá-lo, porque achavam que ele era uma pessoa bacana, uma pessoa sensata, uma pessoa de Deus, realmente começaram a segui-lo. Ocorre que, né, estamos dando aula de história, então ocorre que lá por mais ou menos 1893, ele incentivou a população de uma vila, um vilarejo lá chamado Bom Conselho. Olha que coincidência, ele era chamado de Antônio Conselheiro, e falou com a população de Bom Conselho, que era o vilarejo, para desobedecer às autoridades do município. O que aconteceu? O prefeito criou um decreto, uma lei, colocando novos impostos para a população ter que pagar. Olha o nosso problema de imposto lá de 1800, hein, gente? Até hoje a gente tem problema com esses impostos. Então, o que aconteceu? Depois da proclamação da República, os municípios puderam, as cidades, os municípios puderam criar leis, criar decretos e instituir impostos para as pessoas pagarem. Muito bem. Essa situação deixa todo mundo bravo até hoje, né? Imagina aquele tempo que a gente está falando de pessoas, de uma população muito pobre, mas muito pobre, miserável mesmo. E ele ficou revoltado de ver que aquelas pessoas tão pobres não tinham nem o que comer e ainda tinham que pagar impostos. E ele falou: parem de pagar, não paguem, vocês não conseguem, como é que vão pagar? E ele criticou esses impostos municipais, esses impostos dessas cidades. Ele também criticou o casamento civil. O que acontece, gente? Antigamente, a pessoa ia na igreja, casava na igreja, e o casamento na igreja valia para a lei. Então, se eu me casasse na igreja somente, valia como se eu tivesse me casado no cartório. E o Antônio Conselheiro, a partir dessas mudanças depois da República, eles resolveram que não precisaria casar na igreja. Você tinha que casar no cartório. Muitas pessoas passaram a casar no cartório e não casar na igreja. E o Antônio Conselheiro, que era aquela pessoa que pregava a palavra de Deus, aquela pessoa que dava aqueles conselhos, não achou nada certo você se casar no cartório e não casar na igreja. E ele também criticou bastante isso. E ele e os seus seguidores começaram a ser vistos como os encrenqueiros, como aqueles que eram opositores à república, porque eles queriam, acho que, a monarquia de volta. Não é que ele queria a monarquia de volta, ele não concordou com algumas coisas que aconteceram após a proclamação, porque quando se proclamou a república, deu essa oportunidade dessas leis e decretos serem criados pelos municípios. E alguns decretos ele não concordava. Não é que ele não gostava da república. Claro, todo mundo queria se livrar de Portugal. Todo mundo queria se livrar da monarquia, do rei, do imperador que mandava e desmandava. Mas ele não concordou com essas mudanças que vieram junto com a proclamação da república.
E com isso ele foi acusado de monarquista, de querer que o Brasil voltasse a ter um imperador. Na verdade, ele não tinha essa intenção, ele não queria, mas não adiantava ele explicar isso, porque as pessoas já pensavam isso, já falavam isso sobre ele, e não adiantava que os governantes estavam acreditando que era isso, e não adiantava ele querer discutir e falar que não era. E foi assim que ele passou a ser tratado, como um monarquista, como que não queria a república, como um inimigo da república. Foi assim que ele passou a ser entendido. Após esse episódio aí em Bom Conselho, que ele fala para as pessoas não pagarem e tal, ele resolveu que ele e os seguidores deles precisavam de um lugar para ficar. Precisavam de uma moradia fixa. Ele ia parar de ficar andando de lugar para lugar, de lugar para lugar, de lugar para lugar. Ele precisava de um lugar fixo para poder acolher as pessoas que precisassem. Então ele e os seguidores encontraram uma fazenda abandonada lá no interior da Bahia. E eles chamaram de Arraial de Canudos, o nome desse lugar. Então lá eles entenderam que seria um bom lugar para receber e acolher as pessoas que quisessem e precisassem. Era uma fazenda abandonada, não tinha dono, ninguém cuidava. E eles falaram, olha o tanto de terra aqui perdido, com a gente não tem onde morar. Vamos pegar esse lugar abandonado, vamos arrumar e vamos fazer o nosso Arraial de Canudos. Muito bem. Aí o que acontece? Vocês já perceberam, ó, a prof tá passando. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas contam um boato, uma mentira, algo que não é verdade, mas todo mundo passa a acreditar. E depois que acredita, é muito difícil que a verdade venha à tona. Por isso que está tendo essa CPI da fake news. Olha como a gente consegue andar na história lá para trás, aqui para frente. Olha como a gente consegue fazer esses links. Porque uma mentira espalhada é muito difícil de ser desmentida. E é muito desonesto falar mentiras sobre outras pessoas. As pessoas já têm defeitos o suficiente, não precisa a gente inventar novos defeitos que não existem. As pessoas já têm defeitos, bastante, né? Muito bem. Então, um boato igual a esse, que você já deve ter ouvido a respeito de algum acontecimento ou pessoa, permitiu ao governo da Bahia dar início aos conflitos que terminariam com a destruição de Canudos, o massacre da população que vivia lá. O boato foi que os habitantes de Canudos iriam invadir a cidade de Juazeiro, lá na Bahia, para retirar à força um carregamento de madeira que não havia sido entregue no prazo. A população de Juazeiro, claro, ficou morrendo de medo e o governador da Bahia deu ordem para que uma expedição de uma centena de homens se dirigisse a Canudos para expulsar Antônio Conselheiro e seus seguidores, usando qualquer recurso, força bruta, arma, o que fosse, violência, e ele falou, vai tirar esse povo de lá. Gente, pensa comigo. Eles não iam invadir coisa nenhuma de Juazeiro nenhum. Eles estavam esperando sim esse caminhão com carregamento de madeira, o caminhão atrasou e eles estavam muito bravos de não estar vindo. Mas em nenhum momento eles pensaram em invadir uma cidade para retirar à força um caminhão de madeira. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido nenhum. Mas eles espalharam isso e o governador mandou mais de 100 homens lá para usar violência e expulsar eles de lá. Gente, vocês conseguem fazer o link do que eu tô contando do Antônio Conselheiro e dos seguidores deles com os sem terras de hoje? Pois é, tem muito trabalhador sem terra que também vai procurar lugares que não tenham dono, que não estejam produzindo, para justamente ter um pedaço de terra para poder plantar. E eles são tratados da mesma maneira, com violência, com arma, com tudo. Ainda que ninguém esteja usando aquela terra, ainda que não esteja prestando para nada e eles queiram um lugar para poder produzir. Olha só. Os maiores interessados na destruição de Canudos eram os grandes proprietários rurais, ou seja, os coronéis que tinham muita terra, que estavam perdendo seus trabalhadores, que se tornavam seguidores de Antônio Conselheiro. Claro, eles iam conversar com Antônio Conselheiro Conselheiro conversava com eles, se explicava, falava que era absurdo, que eles ganhavam um salário miserável, que eles precisavam do lugar para eles, que tinha que ser justo, que tinha que, né, tratar as pessoas melhor.
E as pessoas foram abandonando seus empregos e foram se juntando a Antônio Conselheiro. Então, quer dizer, o bando dele ali, o bando de pessoas que o seguiam, foi aumentando muito. No entanto, antes mesmo de chegar a Canudos, a primeira expedição militar foi derrotada de forma humilhante. Igual destino teve a segunda expedição, que contava com aproximadamente 550 homens. Gente, pensa comigo, foram 100 lá, perderam, saíram de lá, foi assim um vexame. Aí o governador se revolta e manda 550 homens. E eles são expulsos também e Canudos não sai de lá, as pessoas não saem de lá. Após esse episódio, Canudos passou a ser chamada de reduto monarquista pela imprensa, ou seja, os jornais estavam noticiando que lá era um reduto da monarquia. O jornal O País, do Rio de Janeiro, estampou a manchete de 18 de julho de 1897, onde se lia "Um monstro de Canudos". Ou seja, as pessoas estavam lá longe, no Rio de Janeiro, leram no jornal, meu Deus, tem monarquistas lá, são agressores, são pessoas horrorosas, oh meu Deus, e chamaram de um monstro de Canudos. Só para vocês terem noção como eles eram conhecidos. E não era nada daquilo. Olha, aí tem até uma foto agora na página 47 para vocês verem. A imagem negativa de Canudos, criada pelas autoridades e pela imprensa, sobretudo entre as populações urbanas das capitais dos estados do Sudeste brasileiro, ficou ainda mais forte quando a terceira expedição foi totalmente derrotada. Dessa vez, era uma expedição liderada pelo coronel Moreira César, tido como herói republicano e imbatível no campo militar. De nada adiantaram 1.300 homens, os canhões que ele levou. O coronel foi morto em combate. Não conseguiram expulsar as pessoas de Canudos. E ele estava resistindo. Falaram, não, essa terra não tem ninguém cuidando, a gente está aqui numa boa, no nosso quadrado, sem incomodar os outros, a gente quer fazer o nosso lugar, plantar as nossas coisas, fazer a nossa comunidade aqui. E conseguiram também vencer a terceira tentativa de expulsarem eles de lá. Mas, infelizmente, vem aí o trágico final. Com a derrota da terceira expedição e a morte do coronel, o próprio ministro da guerra passou a comandar as operações militares contra Canudos. Uma força de 5.000 homens, a qual se juntariam outros 3.000, então são 8.000 homens, armados de canhões de grande porte, impôs ao povo humilde de Canudos um dos mais violentos massacres que se tem notícia na nossa história. Em outubro de 1897, após 10 dias de intenso combate, Canudos foi tomada e praticamente toda a sua população estimada em 15.000 pessoas foi morta. Então, pense, 8.000 pessoas muito bem armadas, eram, além de militares, eram pessoas que também trabalhavam assim com coisas não muito bacanas, foram convidadas também ali, foram chamadas para irem lá ajudar a expulsar as pessoas e matar aquelas pessoas. A prática mais comum dos soldados era a degola, cortar o pescoço fora, da qual não estavam livres nem mesmo mulheres e crianças. Como é que uma criança vai poder atingir, ferir, machucar um homem adulto armado, gente? Mulheres, crianças, velhos foram todos degolados, mortos. São 15.000 pessoas que estavam ali. Era praticamente uma cidadezinha que eles estavam criando justamente para ser mais justo, para ser correto, para todo mundo se ajudar, todo mundo melhorar. Não durou muito. Antônio Conselheiro não viveu para ver o trágico final. Ele morreu dias antes. Não se sabe ao certo se devido a uma disenteria ou complicações de um ferimento. O povo simples do sertão, que só queria viver longe dos infortúnios, das tristezas causadas pela miséria, viu a profecia de Conselheiro, que costumava dizer que um dia o sertão iria vir a mar, se consumar de uma forma trágica. De fato, o sertão virou um mar de sangue. Então, assim, Antônio Conselheiro morreu um pouco antes, não se sabe se era um ferimento que complicou ou se ele teve uma disenteria. Naquela época, gente, deixa eu contar para vocês, muita gente morria de disenteria, muita gente.
não sabia como podia fazer o soro caseiro, não sabia dos remédios que tinham, não tinha remédio naquela época, né? Ainda mais aquelas pessoas tão pobres, não tinham nem acesso à saúde. Muito, assim, era muito comum, principalmente crianças morrerem por disenteria, para vocês terem uma ideia. Canudos não se rendeu. Caso único na história brasileira. A Guerra de Canudos somente terminou com a morte do último habitante vivo do arraial dos seguidores de Antônio Conselheiro. Não houve rendição. Aqueles que não foram mortos ou fugiram ou caíram prisioneiros. As mulheres e crianças sobreviventes, que foram muito poucas, foram enviadas principalmente para Salvador. Na maioria dos casos, para regiões de prostituição. Galera, aqui tá uma maldade imensa, imensa. Pense, as mulheres, crianças que estavam ali, que não foram mortas, que já foram pouquíssimas, foram mandados para a Bahia justamente por uma zona de prostituição. Gente, eles não conheciam ninguém lá, eles não tinham casa, não tinham emprego, não tinham comida, não tinham nada. Aquelas mulheres foram mandadas justamente para a zona de prostituição. O que eles queriam era o bem delas, então? Era só para acabar com Canudos, porque, nossa senhora, eles iam invadir. Não, gente, foi pura maldade que foi feito. Eu fico revoltada só de lembrar. Mulheres, crianças mandadas para a zona de prostituição, onde não tinham família, não tinham casa, não tinham emprego, não tinham nada, o que é que elas iam fazer? É absurdo saber disso, gente, é absurdo. É uma mancha na nossa história saber disso. É muito, muito triste isso. Muito bem, os homens foram simplesmente assassinados e degolados. Não teve churumela. Se foram pegos, foram mortos. Muitos relatos de descendentes de sobreviventes que fugiram de Canudos antes da destruição final, assim como de pessoas que presenciaram os acontecimentos de perto, chegaram aos nossos dias. A seguir acompanham um dos depoimentos sobre o fim de Canudos. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos, quer dizer, 2 adultos, e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Prisão de moradores de Canudos que lutam até o fim para se render, tá ali na fotinho, tá, gente? Tá no Museu da República essa foto original. Esse aqui é do livro do Euclides da Cunha, chamado Os Sertões, tá? Esse aqui é um relato que ele coloca no livro dele lá, contando um relato que ele encontrou, né? Lembra que a gente falou sobre documentos históricos? São cartas, são diários. Ele encontrou e colocou lá no livro dele. Então, olha só. Pessoas bonitas. Termina assim a Guerra de Canudos. Essa foi a Guerra de Canudos. Triste saber que a gente tem uma mancha tão horrível na nossa história. Saber que aqui a gente consegue ver impostos altos, a gente consegue ver fake news, a gente consegue ver mentira e perseguição, a gente consegue ver deslealdade, porque mandar aquelas mulheres e aquelas crianças para a zona de prostituição foi desleal, foi feio, foi baixo, foi horrível, foi assim repulsivo. Então, só para vocês saberem, a gente falou que a nossa independência a gente não lutou, não teve guerra. Na proclamação da República também a gente não luta e não tem guerra, né? Quando teve a Inconfidência Mineira, também ela para antes de acontecer, acabam com ela antes de acontecer. Na Conjuração Baiana tem ainda certo, as pessoas começam a se movimentar para querer fazer alguma coisa, mas também não há muito conflito, as pessoas são mortas, ponto fim. Mas ali, nessa história de Canudos, foram muitas tentativas de invasão, foi assim, desproporcional, ninguém foi preso, todos foram assassinados, isso foi muito, assim, muito marcante, né? E principalmente por ser espalhada uma mentira, uma fake news. Então, gente, essa é a história da Guerra de Canudos, que aconteceu lá no sertão, né? Então, assim, uma parte triste da nossa história. Uma parte assim que a gente tem que lembrar muito bem quais são as consequências de uma mentira, de um boato, de uma fake news. Então, a história, ela tende a se repetir. Por isso
que assim, tem gente que considera os professores de história muito chatos, os professores de história acham que sabem tudo, os professores de história, eles são todos comunistas, e assim, fala um monte de abobrinha sobre professores de história. Não é. Professor de história, a gente percebe aqui esse ciclo se repetindo de novo na história do Brasil. Se você tiver atenção nos vídeos que eu posto aqui de história, você consegue enxergar a história se repetindo de novo. E a gente já sabe que o final é trágico. A gente já sabe que acontece injustiça. Então é claro que ninguém vai concordar. Talvez por isso os professores de história sejam taxados de comunistas e chatos e se acharem e se acham espertos. Não é, porque a gente sabe, a gente vê repetindo os mesmos erros. E a gente sabe que o final vai ser o mesmo. Não tem como mudar um final se a gente tiver as mesmas atitudes. Se eu não quero cair no buraco, eu vou pelo mesmo caminho, com o mesmo tanto de passo, sem olhar, eu vou cair no buraco de novo. E se eu tentar pela terceira vez fazer o mesmo caminho, andar do mesmo jeito, não olhar e não prestar atenção, eu vou cair no buraco de novo. E a gente percebe isso, esse ciclo das coisas acontecendo. Então, a gente tem que ter muita atenção na nossa história para não repetir esses erros no futuro, porque o final a gente já sabe como é, a gente já sabe o que vai dar. Por isso é tão importante aprender história. Por isso que é a matéria favorita da prof. A aula de história. Sabendo a nossa história, a gente não repete os mesmos erros. Tá? Então, pessoas bonitas, ficamos por aqui com a Guerra de Canudos. Foi triste, foi feio. A gente também vai conversar sobre a vacinação obrigatória e a prof vai fazer a mesma coisa. A prof vai postar desse livro ninja aqui, esse próximo conteúdo que é a vacinação obrigatória, porque o livro de vocês tá muito curto, não explica muito não, e vocês não vão entender o que está acontecendo. Reveja esse vídeo. Para a próxima prova de história vai cair Guerra de Canudos, tá? Então, reveja que está chegando aí a prova de história sobre Guerra de Canudos. Tá bom? Com essas explicações aqui da prof, com esse texto que vocês têm aí, claro que vocês vão gabaritar essa prova lá na plataforma Plural. Tá bom, pessoas bonitas? Não esqueçam que para hoje também deixei uma atividade de matemática sobre fração. Hoje é quarta, então a prof deixou, já explicou na live para vocês como fazer, né? O que é fração própria, imprópria e aparente. Não. Hoje é quarta. Própria, imprópria e aparente. Então, tá lá, a prof fez a explicação do que é uma fração própria, imprópria e aparente. Vocês têm que só responder rapidinho naquela folha, são 3 perguntinhas, e daí fazer o desenho das fraçõezinhas impróprias que a prof deixou lá 5 frações, a prof fez por extenso, você faz o desenho com o número e o desenho daquela fração, bem simples, bem rápido, bem tranquilo. Tá bom, pessoas bonitas? Ficamos por aqui. Tem vídeo amanhã também, porque vocês sabem, quarta e quinta a prof vai estar fazendo aquela maratona de reuniões lá com a Espanha. Tá bom, pessoas lindas? Fiquem com Deus. Beijo grande da prof. Fui!